Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Carangola, Estrela do Sul, Pompéu e São Gotardo. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. Futebol mineiro. O Atlético foi a São Paulo, errou defensivamente, o ataque não funcionou e o São Paulo fez 2-1. O Galo continua na zona de rebaixamento. O América foi a Porto Alegre, tomou 3 gols em 13 minutos e perdeu para o Internacional. É o Lanterna. Quer mais? O Cruzeiro recebeu o Fluminense em Uberlândia. Também perdeu. O tricolor carioca, com Fred e companhia, fez 2-1. O time da Toca passa a se preocupar com o rebaixamento. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho, Boa tarde. Flávio Carvalho. Então vamos lá. Vamos começar o Minas Esporte falando do Atlético. O que rolou em São Paulo? Mais de 60 mil pessoas no Morumbi para a festa dos 1000 jogos de Rogério Ceni. E enquanto muita gente ainda se ajeitava nas cadeiras, Lucas arrancou pela direita, fez uma tabela meio esquisita com Casemiro e logo aos 24 segundos abriu o marcador para o São Paulo. Apesar do gol sofrido no comecinho, o Galo não se abateu. Escanteio da esquerda batido por Daniel Carvalho. E Hever subiu mais alto que todo mundo para empatar. 1-1 aos 10 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o trauma dos chutes de fora da área voltou a aparecer. Aos 6 minutos, Dagoberto avançou, enganou o Felipe Souto e chutou do meio da rua. 2-1 São Paulo, placar final no Morumbi. A tarde começou assim e o feriadão terminou pior ainda. Tem uma dica imperdível para você, torcedor mineiro. A Deva, a maior concessionária Iveco do Brasil, está comemorando 10 anos. E quem vai ganhar o presente é você. As 3 melhores respostas ganharão camisas do Galo, do Cruzeiro ou do América. Mas um kit Deva com a camisa do time de vôlei do Sada. Muito legal, não é? Para participar é super fácil. Entre no meu Twitter, twitter.com/DimarOliveira e responda por que a Deva, a maior concessionária Iveco do Brasil, deve te presentear com a camisa do seu time. Mas atenção, a resposta só vale se tiver a hashtag Deva10 anos. E não se esqueça de colocar o seu time do coração. Deva, 10 anos, sempre ao seu lado. E essa promoção está valendo até hoje, tá, galera? Então, corre lá, manda sua frase. As 3 melhores, então, vão ganhar o presental. Eu queria, nesse início de programa, mandar um abração para o Fábio Pinel, dizer que nós todos estamos com você, que você é um cara muito bacana, tem uma vida muito legal e eu tenho certeza que Deus está escolhendo o melhor caminho. A gente está com você, tá bom? Abração. Olha só. O que a gente pode dizer desse Atlético, Serginho? Porque, por mais que a gente consiga ver uma evolução no time nos últimos jogos, né, compreensivelmente você não vê o resultado, que é o que interessa nesse momento. Tem solução para o Atlético? Tem que ter, né, Dimara? Porque senão vai ser rebaixado aí. O Atlético já começou a acertar, teve os 2 primeiros jogos melhores, mas o Flávio Carvalho, como falou aqui, espero que o Atlético jogue mais contra o São Paulo. E não jogou. O Atlético se assustou, logo aos 19 segundos tomou um gol. No segundo tempo, também no comecinho tomou um gol. Achei que o Renan Ribeiro falhou. O Renan Ribeiro, engraçado que o Paulo Roberto Prestes escreveu uma frase muito interessante hoje no jornal, falando o seguinte: o Renan Ribeiro é um goleiro imaturo, mas para o goleiro não pode ter esse tempo de maturação. E uma falha é determinante no resultado. Foi o que aconteceu. Acredito muito no Renan Ribeiro. Sou fã do Renan Ribeiro, acho que ele que tem que jogar. É um menino que tem toda uma história para vestir aí por anos e anos na camisa do Atlético, mas não pode falhar desse jeito. O sistema defensivo melhorou um pouco, depois o Leonardo Silva foi expulso, o Atlético não teve aquela força para ir para cima do São Paulo. O São Paulo mais organizado, os contra-ataques com o Dagoberto, o Lucas, foi melhor e mereceu ganhar. Incrível, a gente sempre chegou aqui, o Atlético jogou bem. Mas não teve resultado. Dessa vez, não. O Atlético não jogou bem e o São Paulo mereceu ganhar. Flávio, o Serginho falou do Renan goleiro. Eu queria colocar a questão do Guilherme também. O Guilherme disse ontem, depois do jogo, que estava jogando fora da posição. Eu e o Guto fizemos uma pesquisa, né, da forma como o Guilherme atuava e com quem ele atuava em termos ofensivos no Cruzeiro. Ele sempre atuou com um homem de área. Então, ele nunca foi esse homem de área. Né? E eu entendo o Guilherme como aquele jogador que joga um pouco mais à frente do meia,
né? Mas que é o que gira, né? O que dá assistência, que é esse o posicionamento do Guilherme. Realmente, dessa forma, ele ainda não jogou no Atlético. Ou ele joga entrando pelas laterais, ou ele já jogou mais à frente como um atacante. Então, essa história de eu ainda não jogo como eu imaginei, então chega para o treinador, explica como é que é a sua posição, para a gente tentar achar uma situação que ele tenha um desempenho melhor, né? Pois é, Edmara, você disse tudo aí a respeito do Guilherme. Só que, sinceramente, eu tenho muita dúvida quanto ao futebol do Guilherme. Já no Cruzeiro, né, ele apareceu muito fazendo gols contra o Atlético. Ele foi muito questionado no Cruzeiro, quando ele saiu das categorias de base e foi para o time principal. Foi para fora do Brasil, passou por vários times, não jogou nada. E no Atlético tá a mesma coisa, ele entra em campo, ontem ele teve a chance, inclusive, de fazer um gol, mandou a bola na arquibancada, ou seja, o Guilherme também precisa se explicar. Agora, só voltando ao caso do Renan Ribeiro, hoje até um torcedor do Atlético parou na rua e falou, Flávio, presta atenção numa coisa do Renan Ribeiro, sabe? Parece que tem problema de miopia. Por quê? Toda bola de longe, ou ele rebate... Fora da área é complicado. Né? De fora da área De fora da área. Então, isso é típico de quem tem problema de vista. De gente que não enxerga de longe. Eles fazem exames o tempo inteiro. Pois é. O torcedor me alertou hoje. Temporada. Agora, o Atlético, eu disse aqui, quando ganhou do Avaí e ganhou do Atlético Paraná. Não se iludam com essas duas vitórias. Porque são dois times fracos, dois times que não ganham de ninguém. O Avaí ontem perdeu para o Santos lá dentro da ressacada, certo? Mas é um time que tá... difícil. Pois é, mas é um fácil. Está sendo fácil de ser batido. Mesma coisa o Atlético no Paraná. Agora, o Atlético entra naquela fase que aconteceu no turno, ou seja, pega as equipes mais qualificadas, onde o Atlético teve muita dificuldade. O Atlético não tem ataque, a ligação do meio para o ataque também está muito difícil, o Richard está mal no time, tem que sair, o Serginho ontem tentou alguma coisa, mas também não é a solução para o Atlético. Serginho, certo? muito E mal. a defesa do Atlético vem falhando como sempre. Eu não entendo. Eu disse que eu compreendia o que ele queria, que era se preservar um pouco mais defensivamente, mas que eu não concordava com a substituição do Bernard. Eu acho que o Bernard auxiliou muito o Daniel Carvalho, tanto que o Daniel Carvalho ontem não foi da forma como a gente imaginou. Com os dois meias, é claro que vai render muito mais. Aí a gente pega e fala o ataque. A bola não chega no ataque. Mas, ô Serginho, uma coisa é você jogar contra o Avaí e contra o Atlético do Paraná. Outra coisa é você pegar o São Paulo, que tem um time mais qualificado. Mas você achou que foi correta a substituição do Serginho, entrar o Serginho e sair o Bernard? Não, eu achei que o Atlético tinha que repetir a mesma equipe. Certo? Por quê? Tá dando certo? Ele teria uma chance maior ofensiva. Exatamente. Agora, aí vai para a defesa do Atlético. Qual que é a segunda pior defesa do campeonato? É a do Atlético. Então você encontra defeito em todos os setores do Atlético. Claro. Certo? Quando você analisa o Atlético, quando o Atlético pega um time mais qualificado, e olha, outro São Paulo estava em ritmo de festa, né? Festa de Rogério Ceni, o Morumbi em festa, aquela coisa toda, o Atlético poderia ter tirado proveito disso e não soube tirar proveito. E está muito difícil a situação do Atlético se continuar jogando do jeito que está jogando. E tem uma coisa, né, Flávio Serginho, que a gente sempre diz. Todo time tem uma referência. Você tem um atacante de ponta, você tem um meia que resolve a situação, ou você tem um goleiro que faz a diferença, né? O Cruzeiro hoje tem dois pilares, que é o Montijo e o Fábio. Ele se segura por ali, olha que está difícil. E o Atlético, você não vê nada, você não vê ninguém aparecendo com essa situação, até de um predomínio de campo, né? De ter essa liderança em campo, de tentar mudar uma história quando está acontecendo. A gente não vê. Em vários clubes essa liderança é dividida e o Atlético você não encontra ninguém. O Cruzeiro só tem 28 pontos porque tem essas duas referências, porque senão estava pior do que o Atlético. Porque a gente até estava falando, conversando em off, né, Dimara? O Cruzeiro hoje não tem ninguém que ajude o Montijo, tem uma dependência danada do Montijo. E no Atlético a gente não vê isso. O Atlético até depende de um conjunto e depende muito do seu meio de campo, principalmente do Daniel Carvalho, pode ser independentemente de quem seja o adversário. Mas o Daniel Carvalho jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Agora, ontem, Serginho, você que foi goleiro de futebol do salão há muitos anos e está fora de forma, que há muito tempo não joga, né? Se você tivesse no gol do São Paulo ontem, a única bola que foi entrou. Sem dúvida. Não chutou mais nada. Mas o Renan Ribeiro também não fez nenhuma defesa. Eu não vi uma defesa, no primeiro tempo principalmente. O Cuca disse, né? A primeira vez que eu vejo o Morumbi e o goleiro não faz nenhuma defesa. Agora, isso é questão. O Cuca que falou. Teve a gente conversando ontem, assistindo o jogo do Atlético, uma pessoa falou um negócio muito interessante. Isso é jogo de perna. O Renan Ribeiro tentou pular direto na bola. Se ele dá 2 passos para cá e pega a bola, que a bola não foi forte, pode ter sido meia bomba e foi de muito longe. Mas isso é experiência, né? Aquela história toda. E daí vai fazer o quê, né? Bom, fica ligadinho aí que eu volto daqui a pouco com os principais lances do Cruzeiro e Fluminense. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.